Seja bem-vindo à nossa série de aulas voltada para os concursos organizados no estilo da Sebrasp, com foco no modelo certo ou errado. Nesta série, nós vamos trabalhar exatamente a lógica que a banca utiliza para avaliar os candidatos, indo além do conteúdo teórico tradicional. O objetivo aqui é desenvolver a capacidade de leitura precisa, de identificação de mudanças sutis de sentido e de respeito absoluto ao que o texto efetivamente afirma. Ao longo das aulas, você vai aprender a reconhecer as armadilhas mais frequentes, entender como pequenas alterações tornam um item errado e construir segurança para decidir com convicção em cada julgamento. Essa é uma preparação estratégica, direcionada e alinhada ao padrão real de cobrança da Sebrasp, pensada para quem quer parar de errar por detalhe e começar a pontuar com consistência. Considere, em todas as questões que nós vamos apresentar, considere os itens relativos ao emprego do fenômeno da crase, lembrando que a marcação é de certo ou errado, muita atenção a este detalhe. Primeira questão, o uso da crase ou o uso do acento grave em entregou o relatório à diretoria justifica-se pela exigência da preposição, pelo verbo e pela presença do artigo feminino definido. Lembra sempre que a Sebrasp ela te dá uma afirmação que na maioria das vezes é correta, mas a justificativa ela é errada. Então, muita atenção, porque tanto a afirmação quanto a justificativa devem estar as duas corretas. Entregou o relatório à diretoria. O que é que nós vamos sugerir? Quando você for resolver questões de emprego de acento grave, elas geralmente são questões que tratam de problemas relacionados à regência. Regência é estudo de preposição. Então, você vai verificar se o termo regente é o verbo, geralmente é o verbo, algumas vezes é um advérbio, outras vezes um adjetivo, precedendo um substantivo. Ou mesmo um substantivo que é indicação, no caso, um substantivo abstrato. Então, você vai verificar se esse termo regente, que antecede o a, se ele exige preposição. A primeira condição é que esse termo regente exige a preposição. Ora, o verbo é entregar. Quem entrega, entrega alguma coisa a alguém. Então, nós já temos aqui a presença de um verbo, o verbo entregar, exigindo a preposição a. Para que exista um fenômeno da crase, ou seja, dois as, um a do termo regente e um a do termo regido, então é necessário, para que ocorra o acento grave, é necessário que tanto o termo regente exija a preposição a, quanto o termo regido exija o artigo a. Quem entrega, entrega alguma coisa a alguém, então aqui nós já temos uma primeira preposição a. E verifique que a palavra diretoria, ela exige artigo. Então, observe, como que vocês sabem se essa palavra diretoria ela exige artigo? Você cria uma oração usando essa palavra como sujeito. Observe que você não diria diretoria é importante para a solução do problema, você diria o quê? A diretoria ela é necessária para a resolução do problema. Então, esse substantivo diretoria exige a presença do artigo a. Como o termo regente exige preposição a, o verbo entregar exige preposição a, e o substantivo diretoria exige artigo a, então, obrigatoriamente, o acento grave deve ser colocado. Então, esta afirmação, esta justificativa, ela está correta. Vamos à análise da próxima questão. Bem, o candidato referiu-se àquela situação com cautela. Muito cuidado, porque geralmente se diz que demonstrativos, não, quando há demonstrativo, não há acento grave, porque não é verdade, não é verdadeiro. Verifique, olha, o candidato referiu-se, olha no termo regente, quem se refere a, nós temos aqui a presença de uma preposição.
você tem, no caso do demonstrativo aquela, você tem a presença de um A, que é o A de aquela. Então, quando aparecer aquele, aquela, aquilo, independente de ser demonstrativo, independente de ser masculino e feminino, aqui há um detalhe: a palavra aquele, aquela e aquilo já tem um A. Se o termo regente exigir uma preposição a, que é o caso, quem se refere a, obrigatoriamente, olha, vai haver aqui um acento grave. Vamos olhar se a afirmação está correta. O acento grave é indevido, olha a incorreção, não é indevido, ele é necessário. Pois não se usa crase antes de pronomes. Então, observe que a banca fez uma pegadinha. Geralmente antes de pronomes, não há realmente acento grave. Só que esse pronome, os pronomes aquele, aquela e aquilo, eles têm uma particularidade, eles já têm um A. Como crase é o nome que nós damos à presença de dois A's pronunciados como sendo um. Então, crase é um fenômeno. Lembra que acento grave é o nome do acento. Então, aqui nós temos a exigência de um acento grave, porque existe a ocorrência de dois A's, um A que é preposição exigida pelo verbo e o A de aquela. Então, a presença do acento grave é obrigatório. A afirmação, a justificativa está incorreta. Vamos à próxima questão. Está correto o emprego da crase? Olha, algumas vezes aparece com nome grave, algumas vezes aparece com nome acento grave. Significa na hora da prova a mesma coisa. Chegou à tarde para a reunião. Quem chega, chega a. Quem chega, chega a. Lembra que as palavras tarde, manhã, noite, quando o termo regente aparecendo tarde, manhã, noite, então essa palavra feminina, quando aparecerem as três, muita atenção. Olha, quem vai determinar se acontece o acento grave é o verbo, né? Então, quem chega em algum momento, chega a algum momento. Observe que algumas vezes você pode usar um artifício se você está em dúvida. Verificar, trocar essa palavra feminina por uma palavra masculina, no caso aqui, entardecer. Então, observe que eu faria, chegou ao entardecer. Então, uma das estratégias, se você está em dúvida, é verificar se você substituindo essa palavra feminina por uma palavra masculina, se aparece ao, né? Ao. Para isso acontecer, é necessário que o verbo, que é o termo regente, exija a preposição a. É o caso, vamos olhar se a justificativa está correta. Ora, ele me dá a afirmação que está correto o emprego e a justificativa também está correta, olha, por se tratar de locução adverbial feminina. Geralmente as locuções adverbiais femininas é um outro detalhe que você pode também usar como estratégia. Aparecendo uma expressão adverbial feminina, geralmente ela é precedida de acento grave, bastando que o verbo peça preposição. Lembre que a tarde é uma indicação de tempo, uma expressão adverbial feminina indicando tempo. Vamos à próxima questão. O gestor fez referência a essa norma. Ora, observe que o termo regente, que é fazer referência, os termos regentes são fazer referência. Quem faz referência a. Só que a palavra esse demonstrativo, essa é diferente de aquela e aquilo. Ele não tem A. Então, não há acento grave. Então, aqui me diz que seria correto o emprego do acento grave. Na verdade, há um equívoco. Não é correto o emprego do acento grave. Muita atenção, não é? Muita atenção. Presta muita atenção às estratégias que nós estamos trazendo para você. O servidor retornou a casa, olha, outra armadilha da banca. Que a tendência seria você fazer, quem retorna A,
O substantivo casa exige artigo, acento grave. Mas lembra, a partir de hoje, quando aparecer na prova a palavra casa, é uma armadilha da banca. Olha, quando ela coloca a palavra casa, seria uma bronca muito grande, mas no caso vai facilitar a partir de hoje a sua vida. Quando a palavra casa não vier seguida de um complemento, ela não vier especificada, em hipótese nenhuma poderá ocorrer acento grave, mesmo que o verbo exija preposição. Então, apareceu a palavra casa sem estar especificada, sem estar seguida de um complemento, casa de João, casa de Pedro, minha casa. Então, nesses casos em que não há indicação de um complemento em relação à palavra casa, de uma especificação, então o acento grave não pode ser colocado, ele é proibido. Então, observe que a afirmação da banca, a justificativa é que ele é obrigatório, já que o substantivo é feminino. Ora, aqui o substantivo é feminino é verdadeiro. Mas para que uma palavra feminina receba acento grave, a primeira condição é que ela admita artigo. E a segunda condição é que o termo regente peça preposição a. Mas, quando vier a palavra casa, memorize esse detalhe, palavra casa não especificada, não pode ocorrer crase. Legal? Vamos a mais uma questão. O uso da crase é facultativo em... Olha, lembra logo um detalhe. O acento grave será facultativo. O acento grave será facultativo quando ocorrer um detalhe muito interessante. Quando esse verbo exigir preposição é a condição mínima. Agora, e a palavra que vem na sequência, não é? E a palavra que vem na sequência, ela admite ou não o artigo, ou seja, o artigo é facultativo. Quem se dirige a. Agora, observe um detalhe. Eu não posso fazer da diretoria da escola é eficiente. Eu tenho que fazer a diretoria da escola é eficiente. Então, esse artigo, ele é obrigatório. Então, como o termo regente exige preposição a, e o substantivo que vem na sequência diretoria da escola, diretoria, ele exige a preposição a, então a colocação do acento é obrigatório, não é facultativo. Então, observe que a afirmação já está errada, o uso do acento grave é facultativo, pois nomes de cargo não admitem artigo definido, então tanto a afirmação quanto a justificativa estão incorretas. Muita atenção aos detalhes. Se você tiver alguma dúvida, avisa, manda mensagem que nós trataremos de repetir, de colocar um vídeo específico em relação às questões que você for apresentando. O importante é que no dia da prova você esteja com certeza absoluta, lembrando que prova Sebrasp é prova com muita armadilha, é prova a banca tentando a todo momento derrubar você. Muita atenção, muita calma na resolução das questões e muita responsabilidade no seu estudo. Se você ficou em dúvida, então avisa para nós fazermos, para nós elaborarmos um outro vídeo com a questão específica em que você ficou em dúvida, lembrando que a nossa prioridade é que você aprenda e você obtenha sucesso na sua prova. Este é o objetivo das nossas aulas, que são gratuitas, e este é o objetivo, de todo o nosso trabalho, que você consiga, no dia da prova, chegar com tranquilidade para que possa resolver as provas com eficiência. Mas tranquilidade e eficiência são resultado de treinamento, de repetição exaustiva das questões elaboradas pela banca, um domínio da técnica e uma atenção muito especial em conhecer as armadilhas que a banca vai trazer para você. Próxima questão. É correto o uso da crase, ou seja, do acento grave. Olha, as orientações foram entregues às alunas. Você já sabe que primeiro verificar logo a regência, se o verbo pede preposição, o que é entregue a alguém.
eu tenho o substantivo alunas. Olha, se aluna viesse no singular, já não poderia haver acento grave. Porque se isso aqui está no singular, o A deveria estar no singular. Quem entrega, entrega A. Alunas exige artigo, eu digo as alunas são estudiosas. Então, termo regente exige preposição A. Termo regido exige artigo A. As, então, acento grave é obrigatório. Então, correto, porque a informação, olha, ocorre a fusão da preposição com o artigo feminino plural. Vamos a mais uma questão. O processo foi encaminhado à análise técnica. Você já percebeu e eu creio que você já domina a estratégia. O que é encaminhado a. Termo regente pede preposição a. Você não diz análise técnica é importante, você diz a análise técnica é importante. Termo regente exigindo preposição a, artigo exigindo artigo a, acento grave obrigatório. Olha o erro onde é que está. A afirmação aqui é correta, mas a justificativa é errada. Observe que a frase está colocada, ela foi apresentada corretamente. Cuidado quando a banca coloca inadequado. A tendência na sua prova é você trabalhar com afirmações positivas, né, e não com afirmações negativas. Então, inadequado quer dizer não é adequado. Então, o uso da crase ou do acento grave, ele não é inadequado, ele é obrigatório. Por se tratar de um termo abstrato, independe de ser concreto ou abstrato, né? O detalhe é que o substantivo, no caso, ele exige preposição a e o termo regente exige preposição a. Então, afirmação da banca, afirmação incorreta, muita atenção a estes detalhes. Vamos à questão número 8. O emprego da crase em compareceu a pé o local da prova. Olha, muita atenção. Palavra pé, palavra masculina. Palavra masculina não admite artigo a. O artigo é o quando tem. Você diz o pé, você não diz a pé. Né? A pé merece cuidado. Você diz o pé merece cuidado. Então, se o termo regido ele é uma palavra masculina, então palavra masculina não admite artigo, mesmo que o verbo peça preposição a, o acento grave é proibido. Então a afirmação está incorreta. Olha, outra armadilha da banca, ele diz que está correto. Então a frase está correta, né? Mas a justificativa está incorreta. Então a afirmação incorreta, muita atenção na hora da sua prova. O candidato obedeceu à regra dos editais, quem obedece, obedece a. E eu não digo regra dos editais é importante, eu digo a regra dos editais, ou as regras dos editais são importantes, a regra do edital é importante. Então, termo regido exige artigo a, termo regente, que é o verbo, exige preposição a, acento grave obrigatório, o uso do acento indicativo da crase é justificado pela regência do verbo obedecer. Verdade? Mas aqui a afirmação está incompleta. Então, não é só justificado pela regência do verbo obedecer. Então, é pela regência do verbo obedecer e pela presença de um substantivo que indica a ação. Muita atenção, olha a armadilha que a banca criou. Ela me deu uma afirmação, uma justificativa incompleta. Não é só porque o verbo exige preposição, mas porque o verbo obedecer exige preposição e o termo regente, que é a palavra regra, exige artigo a. Então, a afirmação, a questão está incorreta. Muita atenção para não cair nessas armadilhas.